sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então irá se cumprir o mistério, o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. E venha a ser, afinal, o segredo ou o mistério de Deus. Pedi muito que meditassem, porque realmente é um ponto muito importante, digno de toda a meditação. São Paulo apóstolo escreveu: sabei, irmãos, do evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem nenhum, mas pela revelação de Cristo Jesus. Basta verificar a epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. São Paulo apóstolo nos diz aqui claramente que o que recebeu pela revelação foi o Evangelho, que é de Jesus, mas é sobretudo do próprio Deus. Na epístola aos Efésios, capítulo 3, chama-lhe mistério. Mistério a ele manifestado pela revelação, como anteriormente tinha escrito. A epístola aos Gálatas foi escrita no ano 58 e a epístola aos Efésios no ano 64 desta era cristã. Ora, em presença destes testemunhos, poucos estarão dispostos a negar que o mistério de Deus seja o Evangelho de Jesus. Na verdade, ainda hoje, para muita gente, é mistério. Mas não para aqueles que foram chamados e escolhidos. Porque, disse o próprio Jesus, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Aí está o exemplo da LBV, a obra mais evoluída do planeta Terra. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Portanto, diante desta declaração do apóstolo dos gentios, é o mesmo que se o anjo declarasse: nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o Evangelho. Mas que venha a ser o cumprimento do Evangelho, que significa boa nova. Evangelho quer dizer boa notícia. Vejamos primeiro para que foi ele dado. Para quê? Para tomar das nações um povo para o nome de Deus, um povo digno do santo nome de Deus. Basta ver os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 14. Seu cumprimento deve, portanto, ser o fim desta obra. Terminará quando se completar o número do povo de Deus. Terminará quando deixar de se oferecer a misericórdia e acabar o tempo da prova. O assunto está agora perante nós em toda a sua grandeza ou magnitude. Tal é a momentosa obra a ser realizada nos primeiros dias da voz do sétimo anjo, cujas notas se têm estado reverberando através do mundo desde a memorável época de 1844 a 1857. Deus não é indolente ou indiferente, sua obra não é incerta. Ao contrário, indolentes somos nós, incertos e indiferentes somos nós. O próprio Jesus
Ao anunciar que voltaria a este mundo, perguntou: porventura o Filho de Deus, ao voltar, encontrará fé no coração dos homens? E nós aqui diante de nós, da nossa própria consciência, estamos nós preparados para a volta de Jesus? Este não deixa de ser um outro mistério. Examine-se cada um, porque é chegada a hora. Jesus já está voltando para a nossa humanidade. Ainda neste capítulo 10, versículo 8, e a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo, dizendo: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Versículo 9. Eu fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me falou: toma-o e come-o. E ele será amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Versículo 10. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. E na minha boca era doce como mel. Mas tendo-o comido, meu ventre ficou amargo. No versículo 8, o próprio João Evangelista é levado a desempenhar o papel de representante da igreja, provavelmente por causa da experiência particular que havia de suceder à cristandade, que o Senhor da profecia queria registrar, mas que não era fácil de se apresentar sob o símbolo de um anjo. Quando só é apresentada uma proclamação pura e simples, sem incluir a experiência particular, porque a igreja tenha de passar em relação a ela mesma, podem ser usados anjos como símbolos para representar os ensinadores religiosos, os pregadores, que proclamam esta mensagem, como no Apocalipse 14. Mas quando tem de ser apresentada alguma experiência particular, o caso é manifestamente diverso. Vinha mais a propósito que fosse apresentada na pessoa de algum membro da família humana. Por isso é que João foi chamado a desempenhar um papel nesta representação simbólica. Ora, sendo este o caso, o anjo que aqui apareceu ao vidente e psicógrafo da ilha de Patmos pode representar aquele divino mensageiro que, na ordem observada em toda a obra de Deus, tem a seu cargo esta mensagem. Ou pode ser aqui introduzido com o fim de representar a natureza da mensagem, a origem de onde ela procede. Não poucos vivem hoje, já verificaram em sua própria experiência uma impressionante exatidão no cumprimento destes versículos, na alegria com que receberam a mensagem da imediata segunda vinda do Cristo. A doçura das preciosas verdades então apresentadas e a tristeza que se lhe seguiu quando no tempo esperado Jesus não veio, mas enviou o Espírito de verdade, o Espírito Santo Paráclito. Um erro que aparentemente envolvia a integridade do livrinho que eles estavam comendo, isto é, assimilando seus ensinamentos. O que tinha sido como mel para o seu paladar, tornou-se de repente amargo como fel e absinto. Mas os que tiveram paciência para suportar, por assim dizer, o processo digestivo, verificaram em breve que o erro apenas tinha sido
de tempo. Não era hora ainda de Jesus voltar, mas cumpriu o que prometera aos seus apóstolos. Finalmente enviara o Espírito de verdade para lhe preparar os caminhos. Seria melhor que Jesus viesse em pessoa. Seria muito melhor que vir o Espírito Santo como veio. Mas, se ainda não era hora de Jesus chegar, então surgiu a codificação de Allan Kardec. E se derramou o Espírito de Deus por toda a humanidade, como na profecia de Joel. Isso é muito importante. O alimento não era para a morte, mas era para a vida. Basta ver os mesmos fatos apresentados debaixo de uma figura semelhante no livro do profeta Jeremias, capítulo 15, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. No versículo 11 do capítulo 10 deste Apocalipse, e ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Ora, São João, ou João simplesmente, como representante da Igreja Universal, recebe aqui do anjo outra missão. Outra mensagem deve seguir-se depois do tempo de terem cessado a primeira e segunda mensagens como proclamações principais. Noutros termos, temos aqui uma profecia da mensagem do terceiro anjo, atualmente, segundo vemos, em processo de cumprimento. Esta obra não será feita a um canto, deve ser levada perante muitos povos e nações e línguas e reis. Confrontar a respeito o capítulo 14. Mas há um detalhe muito interessante, é que o número 7 tem uma incidência tremenda neste Apocalipse. São os 7 anjos, 7 trombetas, 7 castiçais, 7 igrejas. O número 7 marca todo este Apocalipse. Veja quem tem olhos de ver e ouça quem tem ouvidos de ouvir. E entramos hoje no capítulo 11, onde vamos encontrar as duas testemunhas. Que testemunhas serão essas, hein? Vejamos. Versículos 1 e 2, capítulo 11. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, não, porque foi dado aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Como se vê, temos aqui a continuação das instruções que o anjo começou a dar a São João no capítulo anterior. Por isso mesmo, estes versículos pertencem com razão a este capítulo e não deviam estar separados pela presente divisão. No último versículo do capítulo 10, o anjo confiou a São João, como representante da Igreja do Cristo, uma missão nova. Noutros termos, como já vimos, temos nesse versículo uma profecia da mensagem do terceiro anjo. Segue-se agora o testemunho mostrando de que natureza deve ser essa mensagem. Está relacionada com o templo de Deus no céu. Tem o propósito de habilitar uma classe de pessoas
para adorarem nele. O templo aqui não pode significar igreja, porque igreja é apresentada em relação com este templo, constituindo os que nele adoram. O templo é, portanto, o templo literal no céu. Os adoradores são a verdadeira igreja de Deus neste mundo. Mas, sem dúvida, estes adoradores não devem ser medidos no sentido de verificar a altura, a circunferência de cada um, em metros e centímetros. Devem ser medidos como adoradores de Deus, em espírito e verdade, que muitos adoram sem saber adorar. E o caráter só pode ser medido por algum padrão de justiça, a saber, uma lei ou uma regra de ação. Somos assim levados à conclusão de que os 10 mandamentos, o padrão que Deus nos deu para medir o dever de todo homem, estão incluídos na vara de medir, posta pelo anjo nas mãos de João, o evangelista. E no cumprimento desta profecia, esta mesma lei foi posta sob a terceira mensagem nas mãos da igreja. Este é o padrão pelo qual os adoradores de Deus devem ser agora aferidos, medidos, avaliados pelo valor espiritual. Depois de ver o que deve medir os que adoram no templo, perguntamos: o que quer dizer medir o templo? Para medir algum objeto se requer que prestemos atenção especial a esse objeto. Assim, indubitavelmente, a ordem para se levantar e medir o templo de Deus é uma ordem profética dada à igreja para fazer do assunto do templo ou do santuário um exame especial. Mas como há de ser feito isto? Com uma vara de medir dada à igreja. Só com os 10 mandamentos não o podíamos fazer. Quando, porém, tomamos toda a mensagem, somos levados por ela a um exame do santuário celestial, relacionando com ele os mandamentos de Deus e a ministração do Cristo. Concluímos daqui que a vara de medir, tomada como um todo, é a mensagem especial agora dada à igreja, que abrange as grandes verdades particulares a este tempo, incluindo os 10 mandamentos da lei de Deus. Por esta mensagem, foi chamada a nossa atenção para o templo celeste. Por ela veio a luz, a verdade sobre este assunto. Assim medimos o templo e o altar, ou a ministração relacionada com o templo, a obra e a posição do nosso incomparável sumo sacerdote, que é Jesus. E medimos os adoradores com a parte da vara que se refere ao caráter, a saber, os 10 mandamentos estão ou não estão sendo cumpridos pelo que se diz cristão. Deixa o átrio que está fora do templo. É o mesmo que dizer: a atenção da igreja é agora dirigida para o templo interior e para o serviço ali realizado. Os assuntos pertencentes ao átrio são agora de menos importância. Ele é dado aos gentios. É a seguir dirigida para a condição da palavra de Deus, da verdade e da igreja durante esse tempo. Assim, por uma transição natural e fácil, regressamos ao passado
e é chamada a nossa atenção para uma nova série de acontecimentos. Já disse aqui, muitas vezes, que não é nosso propósito ferir crença alguma. Não estamos aqui para desrespeitar nenhuma religião, mas estamos dando o Apocalipse pelo critério histórico profético. Então, temos que ouvir os depoimentos dos maiores historiadores integrados na interpretação do Apocalipse. E aqui para nós nenhum me satisfaz. Mas historicamente todos satisfazem. Todos cometem seus erros, toda doutrina tem suas mazelas, não estamos aqui para isentar nenhuma. Só uma religião é perfeita, é a do Novo Mandamento, mas esta não é ministrada por nenhuma igreja cá de baixo, particular, exclusivista. Ela é a igreja orientada por Deus, pelo Cristo e pelo Espírito Santo. Mas homem nenhum administra, homem nenhum vai regulamentar coisa nenhuma. Que onde o homem põe a mãozinha, infelizmente emporcalha tudo. A isso homem nenhum fará na religião do Novo Mandamento. Esta é a religião de Deus para toda a eternidade. Estamos dando aqui o que há de melhor sobre o Apocalipse, mas tirando as interpretações extremadas, excluindo o sectarismo violento, intolerante, e a verdade é que cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Qual seria o mérito de darmos um Apocalipse espírita, um Apocalipse católico romano, um Apocalipse protestante, judaico? Não teria valor. Para a LBV, não teria valor. Porque aí estão os apocalipses, tarjados de sectarismo, marcados pela intolerância, pelo exclusivismo religioso. Ora, se a LBV sempre batalhou pela liberdade religiosa, e ainda não existe aqui para nós a liberdade religiosa, temos que concordar neste ponto. Urge dar o Apocalipse, também o Evangelho, sem nenhum sectarismo religioso. O povo já está farto de brigas, de ódios em nome de religião, e Deus não tem nada com isso. Os maiores criminosos são aqueles que pregam o ódio em nome de Deus. Portanto, fica aqui o nosso reparo, a nossa ressalva. Não temos mesmo nenhum interesse em prejudicar ninguém, em ferir ninguém, mas temos que dar a verdade histórica. Quanto ao mais, só Deus pode julgar. E só Deus tem todos os elementos para dar o seu julgamento final. Vamos prosseguir, portanto, amanhã com o versículo 3 deste capítulo 11 do Apocalipse, o livro das profecias finais, o mais importante livro da Bíblia Sagrada para a nossa atualidade, porque quem não souber Apocalipse já não sabe mais Evangelho. O Apocalipse é de Jesus e é apresentado pelo autor do quarto e último Evangelho, o mais belo de todos. Quem não souber, portanto, este Apocalipse, já não sabe mais Evangelho. Tem de se atualizar sem demora. E é o que desejamos de todo o coração. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre, e viva Jesus!